DNA. Camila Cunha. Boa tarde, Santa Maria. Começa agora o DNA, o programa de entrevistas que revela a identidade da nossa gente aqui na Rádio CDN. Eu sou a jornalista Camila Cunha e o DNA conta com a produção da Tatiane Pullman, técnica do Marcelo Cabala e na TV Thomas Pipe. Na próxima hora, nós te convidamos a conhecer um pouco mais sobre algumas das personalidades que se destacam em diferentes áreas de atuação de Santa Maria e também da região. Nós estamos ao vivo pela Rádio CDN, mas você também pode nos acompanhar em vídeo pelo Facebook do Diário de Santa Maria, também na TV Diário, no canal 26 ou 526 da NET e ainda no canal do YouTube do Diário de Santa Maria. E para falar um pouquinho mais sobre a nossa entrevistada de hoje, a gente volta para o ano de 1966. Vamos aos fatos no mundo. Neste ano, era lançado o álbum revolucionário da banda Beatles, Revolver. No Brasil, o presidente Humberto de Alencar Castelo Branco sanciona a lei que estabelece o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS. Neste ano, faleceu o Walt Disney, o célebre produtor de cinema norte-americano. Mas neste ano nasceu Samuel Rosa, vocalista da banda Skank, também um apresentador de televisão, Siqueira Júnior. E no dia 27 de abril de 1966, nasceu a nossa convidada de hoje, a Ângela da Luz. Ângela, seja muito bem-vinda ao DNA. Um prazer te ter aqui. Muito obrigada, essas revelações aí foram bem surpreendentes. Todo mundo sempre achei que Samuel Rosa fosse bem mais novo do que eu. No Fio Sol, o pessoal acaba descobrindo. Inclusive, Samuel Rosa estava assistindo hoje que eles vão fazer os últimos shows da banda Skank em Porto Alegre. Até fiquei surpresa com esse final da banda. Termina. Com tanto sucesso, né? Ângela, a produção fez um pequeno resuminho aqui sobre a tua trajetória. Eu vou ler e depois a gente vai conversando. Tu me disse, se confere. Tá certo. A Ângela é natural de Tupanciretã. Cresceu no interior da cidade, onde morava em uma estação experimental de zootecnia. Formada em pedagogia e também em fisioterapia pela UFSM. Ela é mãe da Érica, do Arthur e da Luísa. Gosta muito de praticar esportes e recentemente descobriu o hobby que se apaixonou pela cozinha também, a parte da culinária. Ama ler e assistir filmes e atualmente produz kombuchas. Hoje trabalha com psicoterapia reencarnacionista e regressão terapêutica. Mais ou menos por aí, Ângela. Sim, é uma trajetória um pouco diferente. Diversificada, eu diria, da fisioterapia para a pedagogia. Na verdade, a pedagogia surgiu como aquela primeira escolha, né? Muito jovem ainda. E acabei, assim, não exercendo a profissão. Mas me serviu muito, principalmente, né? Para a educação dos meus filhos, né? Uma maneira mais geral de olhar a educação no mundo. Eu sempre digo que, realmente, o velho chavão de que conhecimento não ocupa espaço, não ocupa mesmo e só agrega, né? Mas, Ângela, a gente voltando no tempo aqui no DNA, a gente começa pelo DNA origem. Para essa infância lá em Tupanciretã, como era numa estação experimental, eu acredito que uma infância rodeada de natureza, mais livre, assim, quais são essas memórias mais antigas que tu tens dessa época? Sim. Eu vivi nessa estação até os 9 anos, né? Meu pai trabalhava nesse lugar, era uma escola de zootecnia, e aí havia internato. Então, ele trabalhava nessa escola. E a gente morava, acho que umas 2, 3 casas depois dessa escola. E era um lugar, dá para chamar de rural, né? Então, pouca movimentação de carros, uma infância muito livre, com muitos animais diferentes que a gente tinha por lá, né? Tinha desde ema e, óbvio, né? Toda a parte da zootecnia, muitos animais, cavalos, gado em si. E tinha um tambo onde tiravam leite próximo da minha casa. Então, é algo assim, uma das lembranças que eu tenho dessa época era eu e meu irmão, que era 3 anos mais velho do que eu,
indo lá com nossas mamadeiras pegar o apojo, né? Ainda já era assim automatizado. Eu lembro que as vacas eram ordenhadas já em aparelhos, né? Mas no final os funcionários sempre sabiam que a galera ia ali pegar o leitinho, né? Foi assim uma infância muito divertida, né? Muito natural e alimentação totalmente natural, porque pouquíssimas coisas eram compradas fora de casa, né? Então, era assim, itens, claro, açúcar, arroz, café, mas muita coisa se plantava ali. Isso explica também que depois a gente vai entrar na parte da kombucha, essa questão dos naturais, né? Desse cultivo. E, Ângela, quando a gente fala nessa tua infância, tu falou sobre a pedagogia já, em que momento saiu da pedagogia e foi para a fisioterapia? Que são áreas bem distintas. Bem distintas. Na época, eu ainda estava terminando a pedagogia e foi a época que meu pai faleceu. E aí, então, a coisa ficou mais apertada em termos financeiros e eu fui trabalhar. Então, eu passei a pedagogia, o curso para a noite e trabalhava durante o dia no São Lucas, né? Que existe até hoje. Então, tem umas memórias muito boas daquela época também, né? A época ainda era o Dr. Arthur Xavier Pereira, né? Que foi o fundador do São Lucas e foi como um segundo pai para mim. Tanto que meu filho se chama Arthur em homenagem a ele, né? Bonita homenagem. Então, tenho ótimas lembranças daquela época. E aí, durante o tempo que eu fui trabalhando ali, com um contato mais realmente com a saúde, eu fui me despertando algumas coisas, né? Uma vontade mais de olhar os livros e era muito livre lá, eles deixavam super abertos assim pra gente. Então, no tempo que não estava trabalhando, eu ficava folheando e olhando os livros de anatomia e o que tinha por ali. E foi despertando uma vontade, assim, de trabalhar nessa área também, né? Mas aí teve que focar, estudar para passar na UFSM. Sim. Como foi essa preparação? Porque imagino que não é muito fácil, na época, né? Olha, não era... Eu lembro, assim, na época era o que a gente achava um horror, já 27 candidatos por vaga, né? Sim. E foi nesse ano que eu consegui passar. Mas, como eu trabalhava durante o dia, às vezes eu fazia algumas matérias no cursinho pela manhã, no primeiro horário, e ia trabalhar e voltava de tardinha à noite, né, para terminar as aulas no cursinho. Por um período, por 2 anos, fui fazendo assim e não logrei um resultado, porque realmente era muita coisa, pouco tempo para me dedicar. Aí sim, eu resolvi parar, né, na época que eu encontrei o pai dos meus filhos, né, eu tive um suporte financeiro e consegui parar e realmente só estudar, né. E foi o que aconteceu. Aí realmente consegui entrar na universidade, né? Eu já tinha, na época que eu entrei, eu tinha 25 anos, né? Então, já era, assim, uma das maduras da turma, né? Agora a gente precisa ir para um rápido intervalo, Ângela, mas depois eu quero te perguntar, tem uma parte também voltada do teu trabalho hoje em dia com a parte da holística, que isso envolve bastante curiosidade, tá? Eu quero que tu nos conte mais isso depois do intervalo. Voltamos já com o DNA. Ótica Noal é mais que uma loja de óculos, com foco na satisfação total dos clientes, produtos de qualidade, proporcionando saúde visual, tecnologia, conforto, design e condições especiais. Uma empresa familiar, nosso diferencial é o atendimento personalizado, transmitindo segurança e tranquilidade, laboratório próprio e equipamentos de última geração. Ótica Noal, mais que uma loja de óculos, há 65 anos. Acampamento 340 e no térreo da Policlínica Wilson Waita. Há 65 anos, o amor pelo agro nos trouxe até aqui, mas é o gosto pelo trabalho cooperativo que movimenta cada novo passo da Cotricel. Há mais de 6 décadas, cultivamos histórias, alcançamos safras recordes e superamos grandes desafios. Nosso agradecimento a você que faz parte dessa história. Cotricel, 65 anos. A agricultura nos une, o cooperativismo nos fortalece.
Colégio Nossa Senhora de Fátima, há 70 anos educando e humanizando com base no Evangelho e nos princípios palotinos de educação. Faça parte dessa história. As matrículas para 2023 estão abertas pelo site www.colégiofatima.com.br. Quer falar com a CDN? Sugerir uma reportagem? Participar da programação? Mande um recado para o WhatsApp 55 991 36 2472. Rádio CDN 93.5 FM. 24 horas ao lado da comunidade. Na Green.com Serviços, trabalhamos com venda e plantio de grama e manutenção de jardins, construção e reforma de casas em madeira e alvenaria, serviços de hidráulica, elétrica e manutenção, paisagismo e podas em altura, limpeza em geral, preços imperdíveis em casas de madeira e gramados. Atendemos toda a região central. Peça seu orçamento gratuito. Fone WhatsApp 51 99573 7033. Chegada da estação mais quente do ano, os emagrecedores Qualitar são a ajuda que você precisa para potencializar o seu projeto verão. Venha para Qualitar, manipulados com dose extra de cuidado para a sua saúde, beleza e bem-estar. Converse agora mesmo conosco pelo WhatsApp 55996121435. O Clube Demais é muito mais vantagens para você. Aproveite agora. Voucher de R$20 no Madruga aplicativo de mobilidade urbana. Acesse clubedemais.com.br e vem ser mais. Clube Demais, o clube de vantagens do assinante do Grupo Diário. Estamos de volta com o DNA, a identidade da nossa gente. Eu sou a jornalista Camila Cunha e sigo aqui ao lado da minha entrevistada de hoje, a Ângela da Luz, que aqui no intervalo já estávamos num papo interessante. A Ângela nos contou sobre a vida dela, lá em Tupã, a infância com bastante natureza, o curso de pedagogia, depois o curso de fisioterapia. E hoje a Ângela trabalha como psicoterapeuta e faz regressão terapêutica, né? Essa questão da holística que eu comentei, que gera bastante curiosidade. Eu ia te pedir, Ângela, para que tu nos contasse como que funcionam essas práticas, o que são, as pessoas vão lá, chegam no teu consultório, lá onde tu atende, atrás do quê? Precisa ter por exemplo, assim, eu quero solucionar alguma coisa para fazer essa regressão. Sim. Antes, eu só gostaria de fazer um parêntese, assim, o porquê que eu cheguei nessas terapias. Na verdade, depois da fisioterapia, eu fiz um curso de terapia manual, onde foi nos apresentado um outro curso que é instigador, assim, e que leva muito a gente a esse caminho, né? Que é a microfisioterapia. Tá? Tem hoje ainda colegas que trabalham exclusivamente com microfisioterapia. São acessos ao teu corpo, onde mostra no corpo que todas as tuas emoções, todos os teus conflitos ficam guardados na memória celular em alguma parte do teu corpo. E isso muitas vezes fica no estado latente. Quando tu tem novamente algum evento parecido com aquele conflito primeiro, pode até nem ser um evento, pode ser simplesmente uma lembrança. Pode que aquela parte onde guardou a memória possa vir a ter problemas físicos. Então, eu passei primeiro pela microfisioterapia, depois a reprogramação biológica, que é um pouco diferente da micro, mas tem a mesma vertente no sentido de tudo que acontece no exterior fica registrado no teu corpo. E aí, com o passar do tempo, eu fui me abrindo cada vez mais. Então, fui para o Reiki para me autoproteger. Porque muitas vezes eu atendia algumas técnicas, principalmente na reprogramação, e a pessoa saía bem e no outro dia a dor era minha. Física. Tu absorvia aquilo. Então, eu fui buscando, né, algo assim também para me preservar.
E o que eu notava é que muitas vezes, dentro dessas técnicas, a pessoa não conseguia achar a causa dela, a causa dos conflitos nesta vida. Então, às vezes, as coisas não fechavam com o pensamento, com o que estava acontecendo, com o conflito que muitas vezes era descoberto. Ela não conseguia acessar coisas assim, não, mas nessa minha vida não aconteceu nada. E aí fui despertando, opa, deve ter coisa mais ainda aí. E como eu venho de uma visão espiritualista, né, com entendimento de que essa vida é só uma das passagens, né, que a gente é um ser infinito, eu busquei a psicoterapia reencarnacionista. Na verdade, a psicoterapia, ela é, a regressão terapêutica, ela é uma ferramenta da psicoterapia. Não existe assim, por exemplo, existe várias pessoas, aconteceu comigo várias vezes, de pessoas ligarem e falarem assim, eu quero marcar uma regressão. E aí, isso eu explico que a regressão pode vir a acontecer dentro da psicoterapia, mas ela não é uma regra e ela não, em hipótese alguma, dentro da linha que eu trabalho, ela é a primeira coisa a ser feita. É preciso que haja uma necessidade que essa regressão seja feita. E para isso é preciso que a pessoa entenda todo o processo que está acontecendo com ela dentro da psicoterapia reencarnacionista. É isso que eu ia te perguntar, porque será que todas as pessoas estão preparadas para fazer essa regressão, para encarar isso? Exatamente. Por isso que tu disse que tem um caminho antes de chegar. Exatamente, porque a pessoa tem que estar, em primeiro lugar, aberta, né, para que ela possa acessar algum conflito em outra vida que possa estar gerando algum problema para ela nessa vida, nessa atual encarnação. Mas não é algo assim que assuste, mas é algo que a pessoa tem que estar consciente que ela pode ver coisas talvez que ela não goste. Isso que eu ia dizer. Então, mas assim, em todas as regressões que já passaram por mim, a solução sempre foi algo muito importante na vida da pessoa naquele momento. Porque depois da regressão, a gente chama existe depois disso uma conversa consciencial. Na regressão que eu trabalho, em hipótese algumas, a gente leva a pessoa a identificar personagens. Tipo, naquela regressão, nessa vida passada, eu tinha um problema muito sério com uma pessoa X. E daí, hoje eu vejo, ou a pessoa, quem é essa pessoa na tua vida atual? Jamais a gente faz isso. Porque não é para gerar problemas, não é para gerar conflitos. E eu parto sempre da premissa que nada é 100% confiável. Quer dizer, pode que realmente aquela pessoa que tu teve um problema em outra vida possa ser tua mãe, possa ser teu pai, possa ser teu cônjuge nessa vida, mas aonde está essa garantia 100%? E não é para trazer nada de outra vida para solucionar coisas dessa. Tipo, agora eu entendo por que ele me trata assim, olha só, era o que ele fazia em outra vida. Eu já sofria com isso. Algo antigo. Ou por que eu ajo assim? Por que eu não gosto da minha mãe? Olha só quem ela foi em outra vida para mim. Não existe isso. Dentro da nossa técnica, isso não gosto de usar a palavra proibido, mas é algo assim que a gente não faz por ética. Totalmente ética. Então, a regressão terapêutica que eu trabalho, ela é baseada principalmente na ética. Aonde em nenhum momento na regressão a gente traz curiosidades. Em que ano tu está, em que século em que cidade, a menos que a pessoa diz, parece que é uma vida passada de muitos anos, parece que é um século muito antigo, muito lá pelos século XVIII, XIX, a menos que ela fale. Mas a gente não alimenta isso, sabe? Porque, na verdade, é para desconectar de algum problema que ela teve em outras vidas e que está atrapalhando a atual encarnação. Nada mais do que isso. Sem curiosidades, tranquilamente,
Porque muitas vezes, nas regressões também, já aconteceu comigo algumas vezes, da pessoa assim, ela diz, eu não conseguiu acessar uma história. Mas ela relata no final, olha, eu via muitas luzes, eu recebi muito atendimento, e é isso que acontece. A equipe espiritual dá para a pessoa o que ela precisa no momento. Talvez numa outra oportunidade possa se abrir alguma coisa mais, porque a gente chama esse do véu do esquecimento, que dentro do espiritismo falam em véu do esquecimento. Então é véu, não é muro, não é uma parede. É algo que a gente pode abrir e olhar, mas não por curiosidade, simplesmente por autoconhecimento, entender a sua situação atual e trazer isso para o bom relacionamento com todas as pessoas. Isso que tu fala é muito importante, né? Como tu disse, tem gente que liga e diz, eu quero uma regressão, e que envolve muita curiosidade, mas que o fato é que precisa ter algo por trás para um autoconhecimento. Exato. E não querer saber o que eu fui na outra, né? Esses detalhes. Exato. Eu costumo dizer que quando as pessoas têm muita curiosidade, perguntam, mas eu queria tanto saber quem eu fui na vida passada. E eu sempre digo, foi a mesma pessoa que tu é, né? No sentido de todos os sentimentos, a tua maneira de olhar a vida, de se relacionar, não é nada diferente da última vida. É muito parecido, sabe? Então, na verdade, a gente vem passando de encarnações em encarnações, e o objetivo é melhorar cada vez mais em cada uma que tu passa por esse planeta. E, Ângela, todo mundo pode fazer? Existe algum impedimento? Precisa ter uma capacidade boa de concentração? É isso que eu fico pensando. Será que todo mundo vai conseguir atingir o seu objetivo? Isso é uma pergunta, assim, que pelo tempo que eu trabalho, eu vejo pouquíssimas pessoas não acessam. Porque quando a gente trabalha com a regressão, a gente fala, a regressão é de mentor para mentor. Do mentor da pessoa que está ali deitada com o meu mentor. A conversa é entre eles. Então, o mentor da pessoa permite que ela acesse determinadas coisas e não permite que acesse outras. Tá? Já aconteceu em regressões da pessoa ver toda a situação e não conseguir ver o rosto dessa outra pessoa em outra encarnação, né? Então, por que acontecem essas coisas? Acontecem justamente por esse fator de reconhecimento. Talvez a pessoa olhasse para aquele rosto e identificasse alguém nessa vida. Então, eles é tão inteligente que eles simplesmente permitem que a pessoa acesse o que ela realmente tem necessidade naquele momento. Um entendimento, um tratamento, enfim. Então, é algo assim, se a pessoa tem curiosidade, ela, pelo menos comigo, ela não vai ter uma sessão. E aquilo que tu disse da questão da ética que envolve tudo, né, também. Exato. É muito importante a gente pautar isso dentro, para não ficar uma coisa assim, fantasiosa muitas vezes, né? A pessoa, quero... Porque as pessoas têm essa coisa, queria saber se eu fui rainha, se eu fui princesa. Umas coisas tão sem fundamento, né? Porque a gente, na verdade, a gente não foi. A gente está, né? A gente está nessa vida. Hoje eu estou nessa vida com esse corpo, né? Eu estou mãe, né? Eu estou... Ainda, eu me considero, porque a fisioterapia nunca sai da gente, estou fisioterapeuta, então ninguém é nada, né? A gente exerce esse papel nessa vida, em outra a gente exerceu outro, mas a nossa essência é a mesma. E muitas vezes é essa essência que as pessoas buscam. Ou qual é a curiosidade também de tu saber quem tu foi em outra vida, se tu não tem nenhum conflito para resolver nessa. Então, a gente parte da premissa que a pessoa precisa realmente, tem alguma coisa que está me acontecendo, como teve um caso que eu achei muito, assim, significativo, de uma menina que me contou... Ângela, desculpa te interromper, a gente precisa ir para o intervalo, mas agora eu fiquei muito curiosa. Depois do intervalo, a Ângela nos conta sobre essa história na regressão aí, que já nos causou um pouco de curiosidade. Voltamos já com o DNA.
Práticas sustentáveis. Atitudes para transformar o futuro da nossa cidade. Além de não poluir, procure economizar e não desperdiçar a água. Adote a coleta seletiva. Faça um jardim ou horta sustentável e reduza o consumo de plásticos. Conheça mais práticas sustentáveis no site h2hoje.com.br. Uma campanha Diário, Prefeitura de Santa Maria. Patrocínio Corsan. Evoluir nos define. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas. Rádio CDN. Central Diário de Notícias. 24 horas ao lado da comunidade. Black Friday é na Amigo Internet. A melhor promoção de internet de todos os tempos. 50% de desconto na mensalidade de qualquer serviço nos 3 primeiros meses. Qualquer serviço de internet pela metade do preço. Mas corre que é por tempo limitado. Só até 30 de novembro. Então ligue ou chame a gente no 0800 645 4200 ou pelo site sejaamigo.com.br. Amigo, viva conexões reais. Alta Performance Experience Day, dia 26 de novembro no Parque Hotel Morotim, o maior evento de empreendedorismo, vendas, marketing digital e alta performance do Rio Grande do Sul. Viva esta experiência única de um dia para descobrir como alcançar a alta performance em todas as áreas da sua vida e construir o seu plano de vida pessoal e profissional na prática para 2023. Dia 26 de novembro, das 9 às 18 horas, no Parque Hotel Morotim. Chegou o Clube D+, o clube de vantagens do assinante do Grupo Diário. Nele, você tem muito mais descontos em restaurantes, lojas, cinemas, academias, farmácias e muito mais. Vem ser mais. Assine agora pelo WhatsApp 55-3213-7272 ou pelo site do Diário. Clube D+, muito mais vantagens para você. Sua empresa precisa selecionar funcionários? Chame a Futura Gestão de Pessoas, que lá eles selecionam os melhores colaboradores e estagiários para o seu negócio, de forma rápida e segura. Acesse www.futurasm.com.br ou chame pelo WhatsApp 981445222. Futura Gestão de Pessoas. Seja assinante do Diário, receba as edições impressas na comodidade de sua casa. Modalidades e planos especiais que se adaptam a você. Ligue 3213-7272 e fale com a nossa central de atendimento. Diário, cada vez mais perto de você. DNA. Camila Cunha. Estamos de volta com o DNA, a identidade da nossa gente. Eu sigo aqui conversando com a minha entrevistada de hoje, a Ângela da Luz, que estávamos falando sobre psicoterapia e regressão terapêutica, e ela começou a contar sobre uma história de uma menina, Ângela. O que tu iria nos contar? Então, essa menina, ela me relatou que um dia, numa festa ali do Brahma, né, ela estava com umas amigas e saiu para, não sei se foi ao banheiro, e quando ela voltou, o grupo que ela estava, que eram de amigos mesmo, eles estavam conversando entre eles, e ela disse que se sentiu totalmente excluída naquela situação. Mas não que eles tivessem deixado ela para o lado, eles continuaram conversando. E ela disse que sentiu algo muito estranho, muito ruim, assim, que ela não sabia o que dizer e ficou com muita raiva naquele momento, e até o pessoal estranhou, porque ela nunca era uma pessoa assim, era uma pessoa calma, uma pessoa tranquila, mas aquilo pegou ela no contrapé. E aí ela me buscou, porque ela disse, nossa, meus amigos acharam muito estranho realmente a minha atitude naquele momento. E eu penso que só pode ter alguma coisa, alguma ligação de vida passada, e de repente pode ser com essas pessoas, né, ou com outras pessoas,
aonde eu senti essa exclusão, e isso deve ter sido algo muito sério na época, algo muito terrível, né, que possa ter provocado essas memórias nela. Que de uma hora para outra ficou com esse sentimento, assim. E aí a regressão dela desenrolou com alguma coisa muito semelhante, assim, mas num nível muito grave, que nem se comparava com aquela situação que ela viveu ali, né? Mas foi uma memória que ela acessou. Então, o que eu digo, às vezes é uma coisa muito, assim, tênue, algo muito, muito sutil, e o espírito acessa algo muito grande de outra vida. E ela notou que aquilo ali estava atrapalhando a atual encarnação dela. A partir daquilo ali, ela disse que ela teve uma mudança, começou a ficar desconfiada das pessoas, não tinha confiança mais em nenhum amigo. E não tinha nenhum motivo aparente. Tinha um motivo, né, que levasse ela a pensar dessa Ângela, forma. isso que tu fala em acessar essas memórias e tal, depois de feito isso e ter acessado essas memórias, essas lembranças, o que foi visto na regressão, ele é muito nítido depois? Eu vou me lembrar exatamente tudo que aconteceu ou não necessariamente? É isso que eu te pergunto. Como que as pessoas vão lidar depois disso, depois de ter com esses fatos que foram acessados? Então, como eu disse que a regressão terapêutica é uma ferramenta, e a psicoterapia dá o suporte a essa ferramenta. Então, segue-se com a psicoterapia depois da regressão. Muitas vezes as pessoas começam a linkar algumas coisas depois. Às vezes não é na hora. Não é na hora. Passou uma semana, a pessoa lembra de alguma coisa e... olha, isso tem a ver com o que eu vi lá aquele dia. Então, eu quero continuar tendo esse comportamento, repetindo esse padrão, ou eu quero mudar? Porque, na verdade, nenhuma terapia, por mais maravilhosa que ela possa ser, ela não tem êxito se a pessoa não tiver mudanças internas. Então, a pessoa tem que estar pronta para fazer o trabalho dela também. Quer dizer, eu preciso mudar o meu comportamento. E, muitas vezes, ela, na própria regressão, onde há essa desconexão dessas sensações, dessas emoções, ela já sai mais leve e já consegue mudar o comportamento, porque ela não traz mais aquela carga. Houve um entendimento de tudo que aconteceu naquela vida, né? Os motivos que ela sofreu, os motivos que ela fez sofrer, enfim. E na regressão, a gente chama assim, a gente leva a pessoa até o ponto ótimo, que é... o ponto ótimo é quando a pessoa está super bem já, no período intervida. Quer dizer, nessa regressão, a gente precisa levar a pessoa até o entendimento de que ela teve o desencarne. Então, ela teve o desencarne, e aí o que aconteceu? Muitas pessoas dizem, eu passei um tempo num hospital, depois eu comecei a trabalhar num lugar com crianças, com animais, alguma atividade foi me ocupando, eu fui melhorando cada vez mais, eu não sentia mais nenhuma dor, eu não sentia mais nenhuma tristeza. Então, quando a gente chega nesse ponto que a pessoa está bem, a gente pode encerrar, e a gente pergunta ainda para a própria pessoa, porque ela não fica num estado inconsciente, ela fica entre aquele estado como a gente tem antes de dormir. Que tu não sabe se tu tá dormindo, se tu tá acordada, fica naquele estágio. E aí a gente pergunta para a própria pessoa, podemos encerrar? Tem alguma mensagem do teu mentor que tu queira falar? Porque a gente vai tomando nota de tudo ou gravando, né? E aí a pessoa diz, sim, podemos terminar, tá tudo bem, eu me sinto muito bem. E aí tem o passo a passo que a gente encerra. Quanto tempo, mais ou menos? Depende. Eu costumo dizer, regressão tem hora para começar e não tem hora para terminar. Porque às vezes a pessoa acessa mais de uma vida numa regressão. E é isso, então, bem conduzido, olha, o máximo assim que já aconteceu foi 2h30, né? Mas aí é aquilo, sabe? Tem horas que a pessoa fica no silêncio, tu tem que respeitar aquele silêncio, né? Aí a gente intervém com alguma pergunta. Tá acontecendo alguma coisa?
Tu tá vendo alguma coisa? Continua vendo, tu continua naquela vida que tu estava, que tu me contou que era isso, que aquilo, né? A gente vai relatando o que ela nos relatou, né? A gente não leva perguntas, mesmo que não seja só de curiosidade, a gente não leva perguntas, né? A pessoa relata o que ela vê. E no momento às vezes a pessoa fica no silêncio, a gente pergunta, aconteceu alguma coisa? Vocês vão lembra, conduzir. Lembra que tu me contou isso, como é que tá aquela situação? Né? Teve algum lugar que tu estava presa? Como é que tu saiu daquele lugar? O que aconteceu depois? O tempo foi passando, você foi envelhecendo, né? E aí? Me conta como é que foi esse final, né? Porque a gente sabe, a pessoa sabe que ela vai ter que chegar no momento, né, do desencarne dela, porque ela tá aqui, então sim, ela teve um desencarne anterior, né? Então a gente vai levando uma forma suave, sem perguntas em excesso, né? É realmente o que a pessoa nos traz. A gente parte da história que ela nos traz. Então, para ter uma regressão boa, a pessoa, em primeiro lugar, a gente trabalha antes disso, porque tem pessoas que são muito controladoras e às vezes elas querem controlar até o que elas estão vendo ou sentindo, né? Então a gente chama assim, existe um mantra, que é uma leitura que a gente faz, né, antes de começar a regressão, uma leitura pausada, com uma voz suave, e nessa leitura diz, não queira nada, né? Você não precisa querer nada, simplesmente relaxa. O que vier vindo à sua cabeça, à sua mente, você vai nos contando. Não interessa, às vezes a pessoa, eu sempre brinco, não interessa. Viu um elefantinho com asa, conta, não interessa, né? É o que ela tá vendo ali. Não, mas eu não vou falar isso. Que isso? Não tem nada a ver. Não, conta, como se estivesse contando uma história. Se no primeiro momento parece que não tem pé nem cabeça, depois no final vai ter, sabe? E isso que tu falou do controlar, né? Eu fico pensando também para uma pessoa bem ansiosa, assim, né? E controladora, ela precisa realmente estar relaxada naquele momento. Exato. Esse é o pré-requisito, é isso? É o pré-requisito. É simplesmente ter confiança no processo, né? Se permitir acessar, estar aberto ao que vier. Exatamente isso. Então, muitas pessoas com ansiedade ou com essas sensações assim de controle, eu trabalho anteriormente com meditação guiada antes da regressão. Vamos fazendo um outro trabalho, né? Trabalho com reiki, sempre o trabalho energético é muito importante, porque vai alinhando a pessoa, né? Vai deixando ela mais tranquila, mais segura, até que chega o dia que a pessoa realmente ela está pronta, ela deseja fazer a regressão e ouve a necessidade. Porque já me aconteceu de trabalhar com pessoas e aí acabar trabalhando só com a psicoterapia e não haver uma necessidade da regressão. Necessário. Né? E a pessoa teve uma resolução do seu conflito ali. Então, não é para criar algo miraculoso, um espetáculo, a regressão. Não, é uma ferramenta que a gente usa ou não usa, que dependendo pode ser necessária ou não. Exato. Entendi. Então a gente está conversando aqui com a Ângela, eu ficaria horas escutando esse assunto, inclusive. Ângela, mas a gente vai para um rápido intervalo e voltamos já para o último bloco do DNA. Sua empresa precisa selecionar funcionários? Chame a Futura Gestão de Pessoas, que lá eles selecionam os melhores colaboradores e estagiários para o seu negócio, de forma rápida e segura. Acesse www.futurasm.com.br ou chame pelo WhatsApp 981445222. Futura Gestão de Pessoas. As promoções que você esperou o ano inteiro estão chegando com a Black Week Santa Maria. Dias 24 e 25 de novembro. A cidade inteira se transforma em um verdadeiro shopping a céu aberto em liquidação. No centro ou nos bairros, da Teneves ao Camobi. São roupas, calçados, acessórios, joias, brinquedos, eletrônicos, tudo com as melhores ofertas e condições. Procure pelas lojas sinalizadas e boas compras. Realização Cindy Lojas. Com as
chegada da estação mais quente do ano, os emagrecedores Qualitar são a ajuda que você precisa para potencializar o seu projeto verão. Venha para Qualitar, manipulados com dose extra de cuidado para a sua saúde, beleza e bem-estar. Converse agora mesmo conosco pelo WhatsApp 55996121435. Telhas Aluzinco com melhor preço e pronta entrega é na Fercom. Telhas Aluzinco com fabricação própria é na Fercom. Galpões e estruturas metálicas é na Fercom. A Fercom Soluções em Aço projeta, fabrica e monta qualquer obra de aço, oferecendo engenharia de alta responsabilidade, agilidade e qualidade para os empreendimentos dos seus clientes. Fercom, telhas e indústria metalúrgica. Fale com o Emanuel pelo WhatsApp 55 99975 0065. Venha para Inana, clínica de biomedicina estética e biortomolecular. Conheça tratamentos inovadores que contam com ações preventivas e com foco no reequilíbrio do seu organismo. E saiba mais sobre a biortomolecular associada aos tratamentos estéticos. Na Barão do Triunfo, 1660. Fone 9917-38732. Seja seu próprio padrão de beleza. Seja Inana. O Clube Demais é muito mais vantagens para você. Aproveite agora. Voucher de R$35 no restaurante Oca de Savoia. Acesse clubedemais.com.br e vem ser mais. Clube Demais, o clube de vantagens do assinante do Grupo Diário. Há 65 anos, o amor pelo agro nos trouxe até aqui, mas é o gosto pelo trabalho cooperativo que movimenta cada novo passo da Cotricel. Há mais de 6 décadas, cultivamos histórias, alcançamos safras recordes e superamos grandes desafios. Nosso agradecimento a você que faz parte dessa história. Cotricel, 65 anos. A agricultura nos une, o cooperativismo nos fortalece. Estamos de volta com o DNA, a identidade da nossa gente. Eu estou hoje aqui conversando com a Ângela da Luz. Estávamos falando sobre regressão, psicoterapia. Ângela, aqui a gente tem um quadro, a gente se empolgou no papo, mas eu tenho algumas pessoas que querem te mandar um recado. Cabala, por favor, vamos escutar os 2 primeiros áudios para a Ângela nos contar de quem são essas vozes. Bom, assim como a Érica e a Luísa, eu tenho o privilégio de chamar a Ângela de mãe. E uma mãe com M maiúsculo. Nos criou sempre com muito amor, com muito carinho e atenção. Mas muito além de ser mãe, ela sempre foi uma pessoa iluminada na vida de muita gente. Todo mundo que conhece a Ângela sabe que ela sempre foi uma pessoa muito inquieta, no sentido de ser interessada em muita coisa. Foi da pedagogia, fisioterapia, das kombuchas aos pães, e às vezes a gente não entende como ela acha tempo para tanta coisa. É um exemplo muito grande ver alguém que mesmo depois dos 50 tem uma juventude, uma vitalidade, uma disposição como ela tem. A mãe sempre esteve fugindo de se acomodar. E acho que principalmente com a Ian que a gente percebeu como ela estava disposta a mudar, a empreender, a criar algo. E particularmente foi algo que me inspirou muito a trocar o curso de História pelo jornalismo e continuar transformando minhas paixões em projetos também. Por isso eu sou muito grato pelos exemplos que ela sempre me deu. O que a Ângela significa para mim? Tudo, porque a Ângela é minha mãe. E eu sou muito grata, tenho muito orgulho de ser filha dela, de ter sido criada por ela com tanto amor, com tanta dedicação, tendo uma referência maravilhosa de trabalho, de dedicação, de acreditar nos seus sonhos e de especialmente ir atrás, né? Minha mãe é uma pessoa que é muito mão na massa, literalmente, porque agora, inclusive, uma das ocupações dela é fazer pães maravilhosos.
Ela faz a kombucha, ela foi atrás de coisas que ela tinha como sonho para ela. E todos os dias ela batalha por esses sonhos, e isso para mim é uma fonte de inspiração infinita. Eu tenho muita felicidade, muita alegria quando eu penso no quanto eu cresci num ambiente cheio de amor, cheio de respeito. E com certeza eu sou quem eu sou hoje por causa da criação que a minha mãe me deu. E acima de tudo, ela é uma pessoa maravilhosa, feliz, parceira, muito, muito companheira e sempre disposta a ajudar todos. Eu sempre digo que eu sou imensamente abençoada por ter vindo nessa vida como filha da Ângela. É realmente um diferencial, porque eu sempre digo que ela é muito diferente. A mãe, ela sempre se reinventa, ela inventa coisas novas para fazer, ela quer sempre aprender, ela tem essa sede de viver, que eu acho que é uma das qualidades mais lindas que ela tem. E a nossa relação é tão linda quanto. Eu amo muito ser filha dela, porque ela me traz a fortaleza que eu preciso e também a leveza no dia a dia. Porque não tem um dia que a gente não se abrace, que eu não fale para ela o quanto eu amo ela. Então, hoje não ia ser diferente, né? Mãezinha, te amo muito, tenho muito orgulho de ti. E chega a ser difícil falar de ti sem me emocionar. Te amo. São os amores. Tivemos aí, então, lindos depoimentos. Que bom. Isso, dos teus 3 filhos. Ângela, agora nos minutos finais, eu ia te perguntar sobre a Ian e sobre as kombuchas. Primeiro, assim, bem resumidamente, que falta pouquinhos minutos, só conta pra gente o que são as kombuchas, pra quem estiver nos escutando e não identificar o que é. Então, a kombucha é uma bebida, ela é um fermentado do chá verde. Então, tem uma simbiose de bactérias e leveduras que são colocadas no chá verde adoçado, né? E essas bactérias e leveduras, elas consomem esse açúcar e, em contrapartida, lançam no líquido coisas, assim, maravilhosas, né? Muitos ácidos benéficos para o organismo, desde ácido glucônico, glucorônico, que são os ácidos desintoxicantes que ajudam o fígado a desintoxicar, além de auxiliarem na parte articular. Então tem vitaminas, todas as vitaminas do complexo B, vitamina C, o ferro. Então tem enzimas, então é uma infinidade de coisas boas. Eu acho que foi por aí que a gente viu o boom das kombuchas, né? Todo mundo falando sobre os benefícios, muitos fazendo, outros consumindo. E no teu caso, pelo que tu estava me contando antes, começou fazendo pra ti e a coisa tomou uma proporção bem maior, é isso? Sim. Tomou a proporção gigantesca hoje, assim que a gente diz, né? Ainda é uma microfábrica, mas a gente tem muito orgulho de ser pioneiro aqui na cidade, na região, né? E somos, por enquanto, a única empresa registrada no MAPA, né? Que é algo que é exigido hoje para vender kombucha. Desde setembro do ano passado, era para ser antes ainda, mas aí veio a pandemia. E a gente teve o registro, enfim, temos o registro da empresa e de cada produto, isso é uma exigência para que possa ser vendido. E agora, falando nisso, a Ângela agora como empresária, qual o maior desafio para empreender aqui em Santa Maria, tu acha? Olha, com a kombucha, às vezes a gente brinca, né? A minha sócia diz, nossa, por que a gente não escolheu uma coisa mais fácil? Porque primeiro a gente precisou educar as pessoas, porque as pessoas não sabiam o que era. Sim. Né? Tem gente que diz, é um refrigerante. Tem gente que pergunta, é refrigerante, é uma bebida natural. É uma bebida natural, cheia de coisas boas e, por vezes, está fazendo, sim, a função do refrigerante e até da bebida alcoólica. A gente recebe muitas pessoas que vêm de nutricionistas trocando, principalmente mulheres, trocando aquela bebidinha no final do dia. A sensação de um drinkzinho, Exato, por ela ser, né, gaseificada
naturalmente, quando tu coloca assim, ela lembra um espumante. Algumas até tem um sabor que lembra muito, né? A de uva, principalmente. E aí vocês fazem de vários sabores? São 8 sabores que a gente tem agora. A gente tinha 14 sabores, mas daí com o registro do mapa, como precisa de quando em quando fazer todas as análises, né? Encarece muito ter muitos sabores. Mas o empreendimento é algo sempre desafiador, né? Empreender é desafiador, é algo que a gente... Santa Maria tem uma característica boa, que gosta de vender coisas que são produzidas por aqui, né? Tem muitos locais, assim, que primam muito por isso. Então, é algo positivo. É meio sazonal algumas coisas também, assim, a gente nota que às vezes tem uns lugares que se empolgam bastante e depois dá uma esfriada, então a gente tem que estar sempre, né, retornando, fazendo contato com a maioria das pessoas, mas assim, quem começa a consumir e sente os benefícios e sente o paladar, porque nós já experimentamos muitas marcas, né? E realmente tem algumas marcas, assim, principalmente as mais industrializadas, que eu brinco nisso. Nossa, se alguém me dissesse que isso é kombucha, eu não ia gostar, sabe? Então, ia tomar só porque é bom para a saúde, vamos dizer assim. Então, a nossa... eu já provei uma kombucha muito parecida com a nossa lá no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro. E depois, sinceramente, eu não consigo encontrar alguma coisa muito parecida, porque a nossa, ela tem o sabor da kombucha e da especiaria que a gente coloca. A gente consegue ter esses dois, né? Não tem só gosto de fruta, enfim, as que são de fruta. Ângela. Mas é algo maravilhoso, assim, que encanta a gente todo dia trabalhar com organismo vivo. Foi muito bom conversar contigo. O DNA de hoje vai chegando ao fim. Foi ótimo conhecer um pouco dessa tua variada trajetória e nos trouxe conhecimento. Muito obrigada pela tua presença aqui. Obrigada. Adorei mesmo. Adorei estar aqui também. Sempre eu brinco com meus filhos que eu digo, vai faltar vida para fazer tudo que eu quero. Mas tem outras, né? E falta tempo da entrevista, porque eu tinha mais coisas para te perguntar. Tá bom, mas obrigada. O DNA de hoje vai ficando por aqui. Até a semana que vem. Um ótimo final de tarde e um final de semana para todos vocês.